entrar nesse mérito, me chamar de charlatão, picaretagem, não agrega nada. Corte dos gastos foi 100% liberado. Anos, eu estou falando. Tem anos. Por gentileza, a palavra está com o ministro, que desde as 10... Não, só um instante. Me permita colocar. Eu sou deputada, nós começamos às 10 da manhã. Às 10 da manhã eu vou falar, depois você fala. Não cabe réplica. Às 10 da manhã... Não, pergunta o governo. E por quê? É porque aqui depois não tem ninguém mais contra. Com a palavra o ministro. Porque aqui... Bom, respondendo pela ordem, deputada Fernanda. Deputada Fernanda, eu gostaria de ter vindo. Aliás, eu tentei evitar que eu fosse convocado para vir aqui falar sobre drogas. Não, quem está falando sou eu, por favor. Eu fui convocado aqui para falar de um tema polêmico, que eu sei que ia machucar. É a verdade. Mas eu não queria, eu tentei segurar, tentei evitar. E a comissão, eu não acho que ninguém saiu ganhando desse debate. Um debate que machucou muita gente. Mas a comissão me convocou. 20 e poucos parlamentares, aqui dessa comissão, me chamaram aqui para falar sobre isso. E eu não fujo da minha trilha. Nunca. Eu nunca fujo da minha trilha. Eu gostaria de ter vindo aqui para falar de outros assuntos. Agora, quando a senhora chama aqui charlatões, não estou do lado dos professores, cansei de defender aqui professor que a gente paga pouco para professor do ensino fundamental. São heróis e heroínas, segurando a caneta dos professores. Vou nem entrar nesse mérito, me chamar de charlatão, picaretagem, não agrega nada. Corte dos gastos foi 100% liberado. Anos, eu estou falando. Tem anos. Por gentileza, a palavra está com o ministro, que desde as 10... Não, só um instante. Me permita colocar. Eu sou deputada, nós começamos às 10 da manhã. Às 10 da Não manhã cabe eu vou réplica. falar, depois você fala. Não cabe réplica. Às 10 da manhã... E o ministro Não cabe réplica. Só um instante. Só um instante. Às 10... Deixa eu falar. Eu peço desculpas. Não cabe réplica, acabou. Eu peço desculpas. Eu estou desde as 10 horas, sem almoço. Xingaram a minha mãe aqui, minha falecida mãe. Tentaram me humilhar, me chamaram de ladrão aqui. Eu estou desde as 10 horas da manhã aqui, com toda a paciência do mundo. E nós também, ministro. Perfeitamente, mas o senhor não foi atacado. Mas o senhor não foi atacado da forma como eu fui. Deputado Henrique. E aí eu estou falando... Por gentileza. Então vamos respeitar. E aí o que... O senhor me permite terminar de falar? É um pingo. Eu estou pedindo desculpa. E o senhor não me deixa eu falar. Eu estou cansado. Eu trabalho mais de 12 horas por dia, todo dia, sábados e domingos. Eu estou trabalhando feito um escravo. Porque eu acredito nessa causa. Aí eu estou respondendo a deputada, ela fica me interrompendo. Interrompeu 1, 2, 3. E eu me comportei mal porque eu fiz... peço desculpa. Eu não peço que a senhora peça desculpa porque a senhora é do PSOL. Então eu não quero desculpa. Não dá para ficar interrompendo o ministro que escuta na hora do deputado falar. Deputada, está sendo deselegante, você não está conseguindo... Não pode, Vossa Excelência não pode falar. Vossa Excelência já teve um momento em Vossa Excelência falou, respeita a democracia. Não consegue respeitar a democracia. O ministro escutou respeitosamente a todos. Elegância, deputado, elegância. Isso é normal, senhor presidente. Eu posso continuar, então? Então vamos lá. Charlatão, picaretagem, corte de gastos, não houve corte. É a primeira vez em muitos anos que o orçamento é integralmente liberado para as universidades. E eu não consegui achar complementação de 125 milhões a mais no ano recente para as universidades. Então, assim, o que a senhora fala, além de ofensivo nesse aspecto, não é verdade. Quanto a atacar Paulo Freire, de fato, não é que eu ataco, o resultado, ele é o símbolo do ensino e educação que foi imposto aos brasileiros nos últimos 20 anos. E o resultado é o fracasso.
total e restrito ao último lugar na América do Sul. 50% das crianças no terceiro ano são analfabetas, completamente analfabetas. E, quando falaram aqui da minha fé, eu não misturo a minha fé com a ciência. Mas quando você tem um dogma, que é o Paulo Freire, é um dogma, como se fosse um santo milagreiro, só que o milagre que ele faz é deixar o Brasil no atraso, na escuridão. Mas eu desafio, sim, porque a postura de muitos da esquerda é não atacar Pol Pot, é não atacar o Stalin, é não atacar Trotsky, não atacar Mao Tse-tung, não atacar Fidel Castro ou Maduro, fascínoras, assassinos, geradores de mal, qualquer um que possa dar um Google, como eu fiz aqui, eu dei um Google, negar as evidências que tem, e eu não queria estar aqui, Fatos. falando de droga. Eu tentei evitar vir aqui porque o resultado é esse. Ao final, a esquerda saiu. O plenário está vazio da esquerda, porque a verdade dói. Machuca. Mas machuca mais a gente ver a situação que nossas crianças estão, analfabetas, as contas públicas, o país e, sim, as universidades. Eu quero salvar as universidades. Deputado Crisóstomo, muito obrigado. Eu acho que eu respondi um pouco das suas colocações aqui. E o que eu posso dizer, nunca vamos esquecer. Para de falar nunca. Para de falar na escravidão. Nunca. O mal não pode ser esquecido, senão ele é repetido. Vamos parar de falar do nazismo? Nunca. Vamos parar de falar de Mao Tse-tung, de Stalin, de Hitler? Nunca. Nunca. E nunca vamos deixar de falar, sim, da destruição. Eu tive colegas de trabalho que se suicidaram nessa crise, porque não conseguiam arrumar emprego. Pai de família, mãe de família. Bom, deputado Henrique. Aqui eu sou um exemplo de política de preconceitos. Eu vivo no conflito, polarizando, ideológico, imagem negativa. Bom, a imagem não é negativa, o PISA, a imagem negativa que eu passo é falar a verdade. A culpa não é dos professores, não há má índole dos professores. O método, a forma, a estrutura, o desenho que foi feito nos últimos anos entregou um resultado horroroso, pavoroso. Essas imagens que eu mostrei, eu não inventei, eu peguei da internet, no Google, se vocês pegarem, eu peguei na ordem que vinha no Google à noite, às 10 horas da noite, dando print screen da minha tela. Eu não estou com um aparato de marqueteiros pagos, e os senhores sabem que havia um aparato de marqueteiros, dá para ver que é mambembe a minha apresentação. Qualquer um pode fazer essa apresentação e poderia ter evitado o dia de hoje. Porque hoje, o que acontece? Sim, vai repercutir. E muitos pais vão olhar e vão falar, eu não quero que meu filho vá para uma federal. E eu não quero isso, eu quero salvar as federais. Eu realmente quero salvar as federais. O plano desses monopolistas é enfraquecer. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu já vi acontecer em outros segmentos da economia brasileira. Não, já falei, mas eu sempre falei que tem joio e tem trigo. E eu estou lutando para salvar o trigo. O tempo inteiro eu falo que tem trigo nas universidades federais. Tem muita coisa boa. Falei aqui nessa comissão. Elogiei professores, sim. tá bom. Eu nunca falei mal de brasileiro. Eu sou mais brasileiro. Difícil achar alguém com uma raiz brasileira como a minha. Eu sou uma mistura profunda de todos os povos. Eu nunca falaria mal do Brasil. Eu amo esse país. Eu amo a bandeira. Eu me identifico com brasileiros. Eu, nas minhas férias familiares, eu vou para o meio da Amazônia. Infelizmente, covardes e calhordas não foram manifestantes, foram militantes organizados, cercaram a minha família em Santarém e de forma covarde nos atacaram. Se eu puder, eu iria para o Brasil, ficaria no Brasil. Eu amo esse país. Nunca falei mal do povo brasileiro, nunca. Povo que eu faço parte. Eu sou descendente de índios, de negros, de brasileiros que estão aqui desde 1500. E também de imigrantes. Esse sobrenome Weintraub, evidentemente que é um imigrante recente. Mas eu sou um Bragança de Vasconcelos também. Então eu peço também, encarecidamente, que nunca coloque mentiras na minha imagem. Eu nunca falaria e não falo mal. Eu sou brasileiro. Autoritário e arrogante, eu não me reconheço nessa frase.
General Peternelli, muito obrigado pelas palavras. Suas iniciativas são fantásticas, suas ideias muito boas. Tá? A gente tem conversado bastante, o senhor é sempre bem-vindo ao MEC, contribuições muito boas. Agradeço muito pelo reconhecimento. Deputado Molon, agradeço por reconhecer que eu tenho direito à opinião política. Eu acho que isso já o diferencia de vários partidos de esquerda quando chegam ao poder. Reconhecer que o adversário tem direito a uma opinião política. A gente vê que muitos países que chegam à esquerda ao poder, você deixa de ter. Inclusive nas universidades. Eu não defendo a imposição dos meus valores para as crianças, eu tenho como provar isso. O Enem que saiu não teve doutrinação. Ninguém criticou por doutrinação o Enem. Ninguém criticou, aliás, só a Folha falou que faltou pergunta da ditadura, do regime militar, da ditadura. Não vamos polemizar, eu quero medir o conhecimento das crianças. Então, eu estou provando que eu não faço isso pelos meus atos, mais do que palavras. Palavras são fáceis. A minha postura, os meus atos, a minha atitude, a minha dedicação ao trabalho mostra que eu não faço isso. Liberdade de cátedra total. Tanto é que a gente lançou o programa A Escola de Todos. Né? A gente tem um programa para garantir a pluralidade, os direitos de todo mundo, de ser respeitado, do ambiente acadêmico ser um ambiente construtivo, decente, correto. Excessos existem? Sim. Os excessos têm que ser coibidos, ponto. Agora, liberdade total. Eu sou a favor da liberdade. Sempre fui, sempre vou ser. E eu falei da polícia aqui porque a polícia tem a ver com drogas. O professor, ele é refém do processo. A culpa, em momento algum eu falei que a culpa é dos professores, é dos reitores. Eu mostrei aqui, fiz questão de não mostrar o nome daquele professor. A sociedade brasileira está doente com as drogas. Se fosse bom, droga não chamava droga. Eu sou contra as drogas. E a polícia está enxugando gelo. Morrem 500 policiais todo ano no Brasil. São heróis, heroínas. Sempre defendi professor, principalmente do ensino fundamental, que foi deixado para trás, e eu estou me empenhando fortemente para tentar melhorar a remuneração dos bons professores, fortemente. Tá? É um projeto que realmente a gente está preparando e eu quero apresentar isso. A gente tem mais alguns anos aí, e a gente vai reformular toda essa realidade no Brasil. O professor universitário no Brasil, que eu acho que tem que ganhar bem, ele ganha próximo a um professor europeu da Itália, de Portugal. Mas o professor fundamental, do ensino fundamental, o herói que segura na caneta da criança, na média do Brasil ganha R$2.000. Houve uma valorização do professor do ensino das universidades federais e não houve do ensino fundamental. E o meu desafio, e eu coloco isso no meu compromisso, é entregar uma mudança. Tá? Eu não queria ter falado sobre droga de novo, fui chamado aqui para isso. Eu não queria ter vindo. Quanto à sua pergunta do TCU, CGU, tudo isso está documentado, CGU, TCU, está tudo documentado, é só olhar, eu não quero polemizar nesse assunto. Eu não quero polemizar nesse assunto. Cumprir a Constituição não vai agregar nada para a Universidade de Brasília o que o CGU já pegou e o que o TCU encontrou na Universidade de Brasília. Eu não quero falar isso. Eu não vim aqui para destruir a imagem da Universidade de Brasília. Eu acho que eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo porque eu quero terminar os meus dias como professor de uma federal pública, ensinando para o grupo com o qual eu me identifico, a classe média pobre de Osasco, onde eu acho que eu consigo fazer a diferença na vida dos alunos de lá. Eu cheguei a dar aula para 10% do campus, eu abria e falava, eu topo dar aula no auditório. Tinha fila de espera de 160 alunos, vasculharam a minha vida inteira. Não encontraram um único aluno para falar mal da minha pessoa como professor. Criaram até essas mentiras pavorosas da minha mãe, que morreu há 20 anos. Eu não estou processando a minha mãe, nunca processei a minha mãe. Não encontraram um aluno para falar mal. Teve uma aluna engajada, de esquerda, que falou, eles são ótimos professores, mas têm que ser punidos, têm que ser destruídos. Eu e meu irmão, né? Quanto a cumprir a Constituição, o senhor conte comigo, o plano de governo que elegeu o presidente Bolsonaro saiu do meu notebook. Esse mesmo que eu fiz aqui, essa apresentação mambembe, com print screen e YouTube. Eu que fiz.
Saiu do meu plano de governo. Eu lembro de estar escrevendo ele com o Onix Lorenzoni, com o Paulo Guedes, a preocupação de colocar é um governo constitucional. A Constituição vai ser respeitada. Eu posso não concordar com a Constituição, mas eu vou respeitar a Constituição. O senhor vê o compromisso que a gente sempre teve. Quando assumiu o governo, havia a discussão que vai ser inconstitucional, vai dar golpe, não sei o que lá. Não foi. Estamos preservando integralmente a Constituição. Esse é o meu compromisso também. Não quero acabar com a autonomia, de forma alguma. Autonomia de pesquisa. Meu pai pesquisava sobre drogas. Meu pai era professor da USP, e eu lembro de pequenininho, é o laboratório dele. É psiquiatra. Coronel Tadeu, o senhor fala que o óbvio é difícil de ver. Desculpa, coronel. No Novo Testamento tem uma passagem que é mais fácil ver um cisco no olho do próximo do que uma trave no seu próprio olho. E o Brasil ficou embevecido porque falava o Paulo Freire é maravilhoso e não viu a trave no seu próprio olho, que é o fracasso retumbante da educação brasileira, e está refletido no PISA. Mais grave do que não reconhecer o erro é achar que o erro é verdade, e não é. A mentira repetida 1000 vezes continua sendo mentira. Houve um fracasso retumbante, e essa trave no olho vai ser tirada durante o governo Bolsonaro. E a gente vai conseguir enxergar a verdade. Muito obrigado pelas palavras, coronel. O senhor também falou dos grandes monopólios que querem investir na indústria das drogas, né? Existe hoje, é visível. Você tem uma série desses barões ladrões brasileiros que estão de olho, sim, na legalização da maconha. Isso está aberto, é uma campanha na mídia falando de legalizar a maconha no Brasil. Está aberto isso. Tem interesse, já existem investimentos. O deputado aqui, Felipe Barros, citou alguns, mas tem mais vindo. Eu sou contra. Escola cívico-militar também é uma prioridade, eu gostaria de fazer mais, mas o que acontece? Como é um modelo que tem muita gente querendo derrubar, as 54 primeiras escolas têm que ser um sucesso. Se eu tiver sucesso em 53, mas uma falhar, uma grande rede de televisão vai fazer um documentário mostrando do fracasso da escola cívico-militar. Eu não tenho margem para erro, eu nunca tive margem para erro. E eu estou acostumado, a minha vida sempre foi isso. Eu sei que quando você erra, não tem volta. Eu arrebentei meu braço numa competição de atletismo, até hoje eu sofro com ele. Operei 2 vezes. Eu sei que quando a gente erra, acabou. Eu sabia que se o Enem não fosse perfeito, eu estaria fora. Eu sabia que se eu não conseguisse conduzir a crise do contingenciamento bem até o final, eu estaria fora. Eu sei que eu preciso entregar o que precisa ser entregue, que é a melhora da educação. Então é isso, coronel. Infelizmente, eu gostaria de fazer mais, mas eu tenho que ter certeza que tudo vai ser perfeito. Então, nesse primeiro momento, nessa onda de desembarque do modelo da Escola Cívico-Militar, vão ser 54. Tá? Deputado Henrique. Só para fazer um esclarecimento ao ministro e pedir que, se ele concordar, corrija este ataque que ele fez quando ele disse que os deputados de esquerda saíram do plenário. Muitos deputados têm que sair do plenário nisso porque está havendo uma votação de um projeto de lei no plenário da Casa, e deputados de esquerda, de direita e de centro saíram daqui. Eu acho que esse tipo de preconceito não ajuda em nada. Está feita a correção. Não sabia desse detalhe. Fernanda. Presidente, eu quero registrar Vossa Excelência. Eu só me meti na fala de um projeto de lei no plenário da Casa, e deputados de esquerda, de direita e de centro saíram daqui. Eu acho que esse tipo de preconceito não ajuda em nada. Está feita a correção. Não sabia desse detalhe. Fernanda. Presidente, eu quero registrar Vossa Excelência. Eu só me meti na fala do ministro, primeiro, porque ele foi desrespeitoso, e segundo, porque eu acho que ele fez uma comparação indevida. Não se pode comparar o trabalho do ministro da Educação, Fernanda, independente da minha ideologia, com a escravização. Ninguém teve réplica. Com a escravização que vitimou negros e negras. Então, é só esse Mas ela continua fazendo réplica, senhor presidente. Agradeço ao presidente pela cedência do tempo. Deputada. Vamos dar sequência à nossa reunião. Deputada Érica Cocai. Não, acabou já, pelo amor de Deus. É a última, tem a última sequência. Desculpa, inclusive Bia, Cris, tem vários deputados. Deputada Perpétua Almeida. Já falou, Perpétua já falou. Então a Bia. Deputada Caroline de Tone.
Gostaria que acrescesse o meu tempo de liderança. Por gentileza, presidente. Ministro, gostaria de fazer um desagravo público, porque o senhor ter de vir aqui nesta comissão de educação para ter que responder sobre um fato... Presidente, eu vou pedir para começar de novo, porque... Recompor o tempo da deputada Caroline de Toni. Desde o início que eu começo a me falar novamente, por gentileza, presidente. Peço que recomece os 8 minutos. Obrigada. Ministro, eu lamento que o senhor tenha que vir a esta comissão para ter que falar de um assunto que é um fato público e notório. Há décadas, nós sabemos que as universidades federais têm sido locais de livre consumo de drogas e muitas vezes de comércio de drogas, como o senhor trouxe aqui notícias de vários portais nacionalmente conhecidos, de emissoras consagradas, ou seja, o senhor nada mais fez do que demonstrar fatos concretos que todos nós é de conhecimento público e notório. Essa informação nos preocupa. É alarmante saber que 50% dos alunos das universidades tenham contato ou já tenham feito uso de drogas. Então, essa preocupação, o ministro trouxe aqui de que lamenta esse fato. Ou seja, ele não só esclareceu que a intenção dele é justamente aplacar esse problema, esse grave problema do uso de drogas e dessa escravidão que as drogas causam às pessoas. Mas por que isso acontece nas universidades? Por causa do desvirtuamento do princípio constitucional da autonomia universitária. O ministro já falou aqui, totalmente favorável à autonomia da pesquisa das universidades. O que não dá para acontecer é um desvirtuamento desse princípio. E por que a gente fala isso? Porque, na verdade, o que se tenta interpretar, os gestores, e a gente sabe que as universidades têm servido como um verdadeiro laboratório da aplicação da teoria crítica e desse ramo marxista, é um verdadeiro laboratório para a manipulação das mentes dos nossos jovens, que muitas vezes entram, e eu falo isso com experiência familiar, de educação conservadora, que vai para a Universidade Federal e são totalmente modificados na sua forma de pensar e enxergar o mundo. Então, as universidades há décadas são instrumentos de ações político-partidárias por parte da esquerda e por meio de ações de manipulação da mente desses jovens, que só tem uma visão da história e é a visão revolucionária. Então, a esquerda, ela crê que a autonomia universitária seria, em verdade, uma soberania. A universidade se torna, assim, um território sem lei, onde a polícia, que deve prestar a segurança pública em todo o território nacional, é impedida de entrar na universidade. E aí o que acontece? É aquilo que a gente viu aqui, amplamente divulgado pelo ministro, os diretórios acadêmicos pichados, tem urina, teve uma das notícias ali, uso de droga. Os seguranças das universidades, quem presta segurança ali, simplesmente ignora. Então, como a gente sabe, a teoria crítica, que é amplamente difundida nas universidades, ela visa quebrar o paradigma da burguesia para quebrar essa visão, né, de uma sociedade de classes, onde se quer quebrar essas classes. E a gente tira, assim, a gente vê o consumo de droga assim, como uma quebra desses paradigmas mais conservadores. Inclusive, a gente questiona até se subverte essa ótica de autoridade do professor dentro da sala de aula. Agora, ministro, uma coisa importante. A quem interessa esse monopólio bilionário do orçamento da educação pública brasileira? E eu acho que são aqui dois ramos a quem interessa. Primeiro, que é a própria esquerda, né, que aparelhou as universidades durante décadas, que quer colocá-la a servir seus próprios interesses revolucionários, usando seja para doutrinar os jovens, seja para ações político-partidárias. E o exemplo disso veio com as recentes... Desde 2016 eu lido com isso, eu fui advogada voluntária de um grupo de alunos que queriam estudar, estavam sendo impedidos pelos invasores, que se chamam ocupantes. Está lá no mini manual do guerrilheiro urbano do Marighella, como se faz uma ocupação em universidade. E aí nem a polícia pode ir lá para botar ordem no local. Então, está tudo escrito como tem que ser esse movimento revolucionário dentro das universidades. Então, administrar esse orçamento bilionário interessa, sim, à esquerda, manter esse monopólio nessa gestão por meio, muitas vezes, de reitores que administram, então, como querem, o dinheiro do pagador de impostos,
que se cria uma verdadeira anarquia universitária, onde a gente não... Essa autonomia dá a chancela a todo tipo de gerência, que a gente nem imagina o que seja, que aconteça lá dentro. E também interessa grandes conglomerados privados, que são os grandes campeões nacionais que o senhor colocou aqui, que é um tema que a gente tem que se aprofundar, porque nesse Congresso Nacional tem muita gente que milita por essa causa também, de diversos partidos. Para quê? Para dominar o setor da educação, que é para acabar com a universidade pública, que é para privatizar o ensino. Tem grandes interesses econômicos envolvidos, até porque, salvo o melhor engano, ministro, não é 80%. Ministro, salvo o melhor juízo, é 70% ou 80% do ensino superior que é privado. Já está em 70% ou 80%. Ou seja, já tem grandes interesses de grandes corporações sendo atendidas com o orçamento público da educação. Agora, o governo passado, ele aplicava uma espécie de fascismo no Brasil, que é associar aos amigos do rei, ao governante, alguns grupos econômicos. Como foi o caso o Petrolão demonstrou. Então, é esse tipo de gestão pública do dinheiro da educação que a gente quer, do orçamento bilionário da educação? Será que não pode haver aí uma união desses dois grandes interesses? E eu quero que o senhor fale sobre isso, ministro, porque a gente está lidando aqui com o dinheiro do pagador de impostos. E a gente não quer que esse dinheiro seja utilizado nem para doutrinação, nem para interesse de grandes grupos econômicos. Então, ministro, queria parabenizar pelo trabalho. Não é fácil ter que reconstruir a educação brasileira. Os números do governo passado deixaram o Brasil nas piores colocações dos testes internacionais de educação, e o seu trabalho tem sido sério e constante no intuito de reerguer a educação brasileira. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Com a palavra, o ministro. João Campos.